Olá meu povo e bem-vindos para mais um vídeo, tá? E hoje, gente, um videozinho que eu fui convidado a estar fazendo, tá certo? Quem me convidou foi a Érica Santos, que eu tanto falo pra vocês, né? Do canal Morena Flor e Cactos, tá, gente? Hoje ela me convidou a estar fazendo um vídeo mostrando pra vocês as plantas que pra mim foram de fácil cultivo, então, tá certo? Então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, então se preparem. Eu vou começar primeiro com as plantas aqui da frente e depois eu vou prosseguindo até o fundo, tá certo? Vou mostrar umas 5 plantas, tá, que eu tenho aqui, que pra mim foram totalmente de fácil cultivo, tá? Eu também vou aproveitar e já vou também dar algumas dicas, tá certo? Do que eu faço para deixar essa planta tão bonita e tal, tá certo? Para você aí que tá tendo dificuldades com essa planta, tá? Então vou estar tentando ajudar vocês também. Então bora lá, tá certo? Primeira planta aqui, ó, essa minha samambaia, tá? Samambaia da grande, ó, tem umas folhas bem grandonas, tá certo? É uma planta relativamente nova aqui no meu espaço, tá certo? Eu tenho essa planta aqui há um aninho que eu tenho essa planta e já tive sucesso total com ela. Eu não tive nenhum problema com essa planta, tá certo? As mudinhas que eu trouxe dela pegaram super fácil e pra mim foi super tranquilo, ok? Então, a primeira planta é a samambaia. Quais as dicas que eu posso dar pra você que está tendo problemas com samambaia? O que eu sempre faço com as minhas eu sempre a minha, né, eu só tenho um vaso dela. Eu deixo a terrinha dela sempre dentro, deixar úmida, tá certo? Mas ela não é uma planta tão exigente assim com água, pelo menos as minhas não ficam tão exigentes, tá certo? Não ficam dando problema se eu boto água de mais ou água de menos. As minhas não tem problema com isso. Mas é bom sempre deixar as regas sempre moderadas, tá certo? Para você não ter problema de acabar afogando a sua planta, não é mesmo? A adubação, eu ainda não fiz adubação nela com esterco. Eu pretendo fazer adubação esse ano com esterco para ver como é que ela se comporta, se ela vai gostar, vai dar problema, se não vai, tá certo? Então, por enquanto a adubação que eu só tenho nela mesmo é da terra que foi plantada no ano passado, que foi terra de jardim, um pouquinho de areia e esterco. Basicamente isso, nada mais, tá certo? Ela adorou. Pode ver, ó, que tá bem grande, cheio de folhas novas, um monte de raiz. Tá saindo até do vaso raiz, ó. Isso aqui tudo é raiz, tá certo? E ela fica aqui pegando um solzinho, uma sombrinha também aqui da laranjeira. Aqui atrás tem uma laranjeira, tá certo? E ela gostou aqui do espaço. Então a primeira é a samambaia. Segunda plantinha aqui já aqui do lado é os meus tinhorão ou caladium, tá? Caladium, como queiram. Não sei se a pronúncia certa é caladium ou caladium. Eu sei conhecido também como tinhorão, né? Se essa folha aqui, ó, linda, com formato de coração. Eu tenho duas espécies, né, de coloração de folha. Tenho essa, que é muito bonita, né, bem chamativa. E tenho essa daqui que é um pouquinho mais simples, mas não deixa de ser maravilhosa também. Essa aqui também é uma folha mais nova. Aqui é uma folha mais antiga, para vocês verem a comparação e tal. Mas não deixa de ser bonitas, tá certo? Essa daqui é uma planta relativamente antiga que eu tenho elas há muito tempo. Foram uma das minhas primeiras plantas que eu tive em vaso, tá certo? E elas nunca me deram trabalho nenhum. Praticamente eu plantei no vaso e foi, sabe? Peguei o bulbozinho, coloquei na terra e deixei ela aí e foi. Nada mais do que isso, tá, gente? Eu sei que pode parecer uma planta muito chata, mas não é. É uma planta muito tranquila para se ter no jardim. Então bora lá agora para as dicas, né? O que eu faço com elas? Elas sempre ficam úmidas, tá certo? Eu sempre deixo a terra dela úmidas. Às vezes elas ficam secas, mas elas não reclamam, tá? Ela é uma planta muito boazinha. Ela tem um períodozinho de dormência, tá certo? Você tem essa planta, provavelmente você já percebeu isso. Aqui, nas minhas, elas têm um períodozinho de dormência de alguns meses. Elas caem todas as folhas morrem. O vaso fica quase completamente vazio. Parece que tudo morreu, mas na verdade não. E no próximo ano, ela ressurge de novo com folhas lindas, tá certo? Se você tem essa planta e acontece isso, não precisa ficar com medo.
é completamente normal. Eu sei que dá meio uma decepção, mas no próximo ano você vai ser recompensado com folhas enormes. Prosseguindo, a próxima planta que eu quero mostrar para vocês é a minha íris da praia. Ó, aqui é uma haste floral. Hoje não tem nenhuma flor para mostrar para vocês, ó. Tudo isso aqui são hastes florais, pendões, né, que ela dá. E dão flores que só duram um dia, tá? Eu acredito que você conheça essa planta. Se não conhece, já esteja sabendo, tá? As florzinhas dela só duram um dia. Ela é uma planta também muito boa, muito boa. Nunca me deu trabalho, tá? Essa planta aqui especificamente, ela tá plantada em um vaso que eu improvisei de um vaso sanitário. Sim, pode ver ó, aqui, tudo dá para se aproveitar. Aqui era um vaso sanitário, eu quebrei um pouco o fundo, fiz alguns buracos para escorrer a água, né, e plantei ela. Ela se deu muito bem aqui. Provavelmente ela já está enraizada no chão, isso é quase certeza, as raízes já desceram para o solo. Eu também não pretendo mais mexer nela, vai ficar aqui mesmo, bonitinha, maravilhosa, tá certo? Eu não sei se ela é uma planta indicada para sol. O nome dela dá meio com uma sugestão, né, que pode ser que ela goste de sol, mas eu particularmente não tive nenhuma até hoje no sol. As minhas é sempre na meia sombra, tá certo? Então não tenho certeza se ela é uma planta que pode ir bem no sol. E ela também dá uma torceira linda, gente. Ela dá muita muda na base dela, ao redor. E também nesses pendões florais aqui, tá? Quando ela termina de florescer, ela começa a emitir mudas aqui, que também se propagam bastante. A questão da rega moderada, tá certo? Deixa sua terra úmida, nada mais que isso. Ela não reclama muito, é uma planta muito de boa. Pra ela, tanto faz ou tanto fez. Claro, né, é bom sempre estar regando, mas ela é uma planta de boa, tá certo? E a adubação, praticamente a adubação de tudo que eu faço aqui nas minhas plantas é esterco. Esterco de vaca e nada mais que isso, tá? Coloco uma vez por ano. E todas ficam assim, ó, belíssimas, tá certo? Ela é uma planta também muito boa para ter no jardim. No caso, a meia sombra, né, porque ela cria uma torceira enorme, gente. E ela vai se estendendo, a torceira vai ficando bem cheia. As mudinhas aqui, elas caem pro chão, enraizam e assim vai indo, tá certo? É uma planta muito boa para se ter em casa. Próxima planta, já vou mostrar aqui no cantinho, ó. Essa senhorita aqui é uma espada de São Jorge, tá certo? Essa verde aqui, ó, essa verde mais escurinha, tá certo? Uma planta também muito boa para ter no jardim. Essa aqui pode ir a pleno sol, tá certo? É uma planta que pode estar ficando no sol pleno, porque ela tá meio escondida aqui do ladinho da íris da praia, ó. Mas aqui é uma espada de São Jorge, tá certo? Eu já fiz muda dela arrancando, né, das torceiras, separando, ou pelas folhas, tá, gente? Outra dica aí pra você, tá certo? Quer fazer mudas dela, você pode tirar uma folha dessa e picotar ela e plantar a folha toda picotada. Nasce. Essa muda aqui, esse vaso que eu tenho aqui, é só com as folhas cortadas. Pra você ter uma ideia, esse vaso aqui é formado só de folhas cortadas, gente. Parece uma ideia muito louca, né? Que parece que não vai dar certo, mas dá certo, tá certo? Se você quiser fazer várias mudas e tem tipo um pezinho só de espada de São Jorge, pega só uma folhinha, corta em vários pedacinhos e bota na terra. Somente isso. Essa daqui não tem nem o que falar, é uma planta totalmente rústica. Você jogou em qualquer lugar lá, plantou lá, colocou um adubozinho, pode ser esterco, molhou algumas vezes e tal, molhou de vez em quando. Depois que ela tá pegada, meu filho, ela vai, ela só vai. Planta muito boa, tá, pra se ter. Principalmente para as pessoas que se acabam esquecendo, né, de molhar a planta. Ela é muito boa, se adapta muito bem, tá certo? Mesmo com pouca água e tal. E também é uma planta que não sofre com excesso de água. Pelo menos as minhas aqui, como tudo é bem quente e acaba evaporando a água rápido do solo, dos vasos e tal, elas não tem problema com isso não, tá certo? Uma planta também muito boa e muito fácil de cultivar. Outra plantinha muito fácil de cultivar é o meu tapete de rainha, tá? Tapete de rainha, pelo menos comigo, eu tenho muitos relatos aqui no canal de pessoas que já perderam os seus tapetes de rainha, tá certo? Por algum motivo,
Os meus nunca me deram trabalho, tá? Esse daqui, ó, esse vasinho aqui da hastezinha de plástico azul foi meu primeiro vaso de tapete rainha. Esse vaso com a folha verde e a florzinha vermelha, tá certo? Esse aqui é o meu vaso mais antigo de tapete rainha que eu tenho aqui dentro. Ele nunca me deu trabalho nenhum, tá certo? É uma planta muito boa aqui comigo, eu faço mudas direto deles. Eu entendo as pessoas que infelizmente não conseguem ter, né, a planta por algum motivo e tal. As minhas aqui não dão trabalho nenhum. A questão de rega, bora lá. Os meus tapetes rainha, eu acabo regando somente quando eu rego aqui tudo, tá certo? E às vezes, como eu demoro para regar aqui minhas plantinhas, que às vezes eu esqueço e tal, rotina, eles acabam ficando secos por um período um pouco maior. Eles não reclamam tanto, eles dão uma leve murchada, tá certo? Como uma planta faz, né? Quando fica seca. Mas elas não reclamam tanto assim com falta de água, tá certo? Mas você deixa o solo deles sempre úmido. Outra coisa também, a luminosidade aqui é meia sombra. Eu já tive um tapete rainha à sombra, ele não se deu bem, morreu quase todo, que foi a do cano de PVC ali, ó. Era tudo plantado com tapete rainha, levei lá pro cantinho do paraíso, coloquei embaixo da mangueira e morreu. Pra você ter uma ideia, tá certo? Então eles ficam aqui na meia sombra. Eu tenho um tapete rainha que pega um pouquinho mais de sol, bem ali, ó. Tapete rainha que fica ali, ó, naquela estantezinha. Ali, como a abertura aqui em cima tem uma parte aberta, ele pega até um pouquinho mais de sol da manhã e tal. E ele não reclama tanto assim não. Esse é o da folha, essa folha mais avermelhada, tá certo? Mas claro, eu não recomendo colocar ele no sol pleno, tá certo? Eu nunca fiz teste com sol pleno. Ali ele pega um pouco mais de sol durante a manhã e ele tá bem, né? Mas não sei se sol pleno é bom para essa planta. Adubação, básico do básico, esterco uma vez por ano e só, tá certo? Eu não costumo molhar as folhas do tapete rainha não, tá gente? Eu molho de vez em quando, às vezes eu dou uma esguichada, mas eu não costumo molhar. Eu não costumo molhar porque pode dar problema, tá certo? Então eu só molho dentro do vaso. Às vezes, como o vaso aqui tá bem cheio, ó. Não, aqui tem um espacinho, ainda eu só encaixo a mangueira aqui e deixo encher. Aqui, ó. Esse aqui, como tá bem cheio, às vezes eu coloco água aqui, ó, no meio e molho um pouquinho as folhas. Mas nada mais que isso. Tá certo? Aqui é o cor de rosa, né? Da florzinha rosa, ó. Tem até uma flor aqui. Tá? Outra planta também que é essa daqui, ó. Bem pertinho do tapete rainha. A minha árvore da felicidade. Essa bichinha aqui, ó. Ela também é uma planta das mais antigas que eu tenho. Eu tenho esse vaso aqui, ó, que ela já tá pegada no chão, provavelmente. Tá bem grande, ela tava bem maior do que isso. Só que choveu e o topo dela acabou pesando e quebrou as folhas. A folha grande, né, a parte do topo. Mas mesmo assim, ó, ela tá voltando a crescer de novo. Outra haste bem grande. Tá, uma planta muito boa também para se ter. A minha nunca me deu trabalho. É uma planta que ela aguenta um pouco mais de sol, tá certo? É uma planta que você pode ter ela em um pleno sol. Eu já vi umas mudas dessa aqui plantadas em frente de alguns jardins no sol mesmo e estavam maravilhosas. Então é uma planta que vai bem no sol, tá certo? É uma planta que não dá flor, pelo menos as minhas nunca vi flor. Só mesmo questão de folhagem, né? Mas que recompensa. As folhagens recompensa e tal. Tá certo? Rega, essa daqui, pelo menos esse vaso que eu tenho aqui no chão, ele não é exigente com água não. Eu molho, às vezes eu acabo esquecendo e tal, ele não reclama tanto, porque ele tá pegado no chão, tá certo? Mas eu tenho uma mudinha ali, ó, ali bem na prateleira, num vasinho pequeno, e ela sofre bastante com falta de água. Então é bom você sempre deixar ela molhada, tá certo? Eu já vi também um problema que dá nessa planta, árvore da felicidade, que as folhas começam a amarelar e cair. Eu não sei que problema é esse. Lá no projeto a gente dá esse problema nas nossas, as folhas acabam caindo, não sei porquê, não sei se é excesso de água
ou alguma outra condição. As minhas aqui dentro nunca fizeram isso, principalmente essa maior, ela nunca deu essa queda de folhas rigorosa, tá certo? Mas eu sempre ouço das pessoas que tem que algumas vezes dá esse problema de as folhas começarem a cair, tá certo? E a adubação é basicamente esterco, tá gente? Esterco e só e nada mais. A rega, como eu falei pra vocês, é uma rega moderada, às vezes até esqueço de regar aqui e ela fica um pouquinho mais seca, mas eu sei que ela sofre com falta de água, tá certo? Que eu tenho uma ali e ela sofreu. Ela sofre porque ela tá num vasinho pequeno e resseca rápido a terra. E eu acho que é isso, tá, gente? Essas daqui são as minhas plantinhas que eu mostrei pra vocês de fácil cultivo, tá certo? Muito obrigado mais uma vez, Érica, tá? Por ter me convidado a estar fazendo esse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, tá certo? Siga o canal da Érica também, tá? Que eu sempre recomendo aqui nos meus vídeos, que é o canal Morena Floricactus. Ela faz vídeos muito legais, tá certo? Eu prometo que você vai gostar bastante dos vídeos que ela produz. Vai lá, tá certo? Assiste os vídeos, dá joinha também. Se inscreve lá, tá? No canal dela. Também se inscreva aqui no meu canal. Tá saindo vídeo toda semana, tá? Vídeos iguais a esse. Tô planejando muita coisa legal, tá certo? Para os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau!